Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, que é o percentual que a Bitcoin ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto. A dominância descaracterizou, o gráfico diário aqui da dominância da BTC descaracterizou aquela canaleta virtual de baixa e está desenhando sim uma cunha triangular. Uma cunha triangular. E quando a dominância sobe, normalmente o mercado está num bear market, ou seja, a BTC cai menos que as altcoins e a dominância acaba subindo. Foi isso que impôs esse pump aqui da dominância, que superou a mediana do canal de Keltner em 40,30, entrou na nuvem e na minha leitura a dominância só vai descansar em 41,40. A subida da dominância é concomitante a um bear market, porque é uma corretiva do mundo cripto, porque a BTC cai menos que as altcoins, que caem de forma mais exponenciada, e a dominância acaba subindo. O squeeze dá conta dessa mesma realidade. A gente está abrindo aqui uma bela amplitude ondulacional compradora, então é provável que a dominância bata 41,40 para depois arrefecer, ficar acumulando e deve muito provavelmente explodir para baixo, porque a dominância está numa tendência geral de queda forte. Essa explosão para baixo deve ser concomitante a uma alt season que vai fazer explodir as altcoins. A dominância está sofrendo essa subida, já que a ETH ainda não reagiu à altura, ela caiu muito. Como ela é a principal altcoin que tem o condão de fazer frente ao market cap da BTC, então a dominância vai ficar nesse reme-reme por mais uns 2 ou 3 candles no diário. Se a gente colocar no semanal, a gente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. A dominância no semanal, vocês veem que tem uma tendência geral de queda. Aqui até o começo de 2016 a dominância ficava ali entre 98% e 99%, mas quando surgiu a ETH, que efetivamente entregou uma tecnologia disruptiva, até 2016 tudo era mais do mesmo, só existiam 20 ou 30 altcoins, era Namecoin, LTC, Dogecoin, que era um fork da LTC. Então a LTC confirmava cada bloco em 5 minutos, a Dogecoin em 1 minuto, a BTC em 10 minutos. Era tudo mais do mesmo, Proof of Work. O cenário só foi mudar com o surgimento da ETH, também Proof of Work, mas capaz de rodar DEPs, e criou uma máquina virtual dentro da tecnologia blockchain, a Ethereum Virtual Machine, que aí efetivamente trouxe algo disruptivo, algo que alterou o padrão e mostrou ao mundo o poder da descentralização. E aí aconteceu isso, a dominância tomou um dump, foi bater em 35%. Depois a dominância reagiu, aquele boom de ICOs no segundo semestre de 2017 também contribuiu para a queda brutal da dominância. Mas aqui a dominância estava caindo, a BTC estava reagindo relativamente bem, aí veio o crash da FTX, que fez a dominância criar esse padrão triangular de acumulação. O mercado estava meio que ensaiando uma virada de chave, reprecificando os trilhões das Big Techs, onde dados e riqueza circulam de forma centralizada, para reprecificar os ecossistemas da Web3, onde dados e riqueza vão circular de forma descentralizada. Quando veio o crash da FTX, e agora é bem provável que a dominância vai estressar a aresta superior dessa cunha triangular. Antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, esse exchange, essa plataforma de futuros que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, realizando o primeiro depósito num montante igual ou maior que $100, recebe um depósito bônus de até $600. Lembrando que esse depósito bônus não pode ser sacado. Vocês podem abrir operações long ou short aqui na plataforma e sacar o eventual lucro. Eu opero diariamente na Fairdesk, estou muito satisfeito aos meus trades aqui. E vou acumulando de grão em grão, a galinha enche o papo, e é esse o objetivo do trade, da gente potencializar os nossos ganhos, alavancando de forma responsável para comprar mais ativos criptos. Vale muito a pena, eu tenho usado a Fairdesk diariamente, estou muito satisfeito. Gente, a dominância, não se enganem,
ela vai acumular aqui, né, no bico dessa figura triangular, vai bater 41,30, 41,40 e deve retomar o movimento de baixa, vai provavelmente testar esse suporte em 39, deve formar um pullback para depois cair que nem uma jaca na altura de 39 e buscar essa série de suportes aqui em 39. Se a gente romper, aí a alt season já vai ter explodido. Lembrando que a queda da dominância significa um bull market para a BTC e uma alt season para o mundo cripto como um todo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a VAX, vou fazer END, vou ver se dá tempo para fazer Solana e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.